Olá, meu nome é João Cândido e este é meu trabalho final para o Núcleo de Direito, Democracia e Desenvolvimento, Interpretação Jurídica e Inovações Institucionais. O núcleo de estudos é coordenado pelo professor Lucas Amato e pelo doutorando Rodrigo Marchetti. O grupo é associado ao Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP. E meu intuito é unir alguns dos textos, algumas discussões que nós tivemos ao longo do semestre e, a partir disso, tentar fazer uma leitura política da crise institucional contemporânea. Acho que os textos abrem essas margens interpretativas. Também trouxe autores de fora para propor algumas reflexões extras. Acho que vai ficar um estudo interessante. É, a minha análise vai se centrar em dois eixos: a questão judiciária, as discussões sobre a legitimidade democrática do sistema judiciário, sua eficiência, e posteriormente sobre a democracia liberal, seu real papel, suas críticas que vêm sendo sofrendo atualmente. O debate sobre o judiciário ele pode é um debate muito amplo, muito grande, mas ele tem uma origem muito clara, pelo menos na tradição do direito ocidental, no debate entre Hans Kelsen e Carl Schmitt na República de Weimar. Meu intuito não é esmiuçar exatamente, em larga medida, esse debate, há ampla literatura sobre isso, mas é justamente só puxar o ponto da discussão. Kelsen propondo a sua jurisdição constitucional, é, encarnado numa corte constitucional que teria o monopólio do controle da constitucionalidade, da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis, e Schmitt, por sua vez, outorgando esse papel, do outro lado, né, outorgando esse papel de guardião da Constituição para o presidente do Reich, o Führer, como posteriormente ele viria a ser conhecido, o presidente do Reich no regime nazista. É um debate muito grande, que impactou muito enormemente a, o constitucionalismo moderno. Posteriormente, em suma, quem, entre aspas, ganhou esse debate foi Hans Kelsen, possivelmente o jurista mais impactante do século XX. Após a Segunda Guerra, o modelo, ainda que com variações, com adaptações, como tivemos na Alemanha, esse modelo foi amplamente adotado ao longo do século XX, países como a Itália, países como a Alemanha, principalmente, em países até mais recentemente como o Brasil, que adotam um sistema que o pesquisador Rogério Arantes chama de sistema híbrido, mas que tem muitas influências kelsenianas nele. Pois bem, boa parte do direito e da tradição jurídica, do pensamento jurídico, tende a ver essa constitucionalização pós-Segunda Guerra Mundial de um ponto de vista muito positivo. O próprio Rogério Arantes, que eu já mencionei, pesquisador do Departamento de Ciência Política da FEFELESH, da USP, é, afirma em um texto dele, Cortes Constitucionais, um texto muito introdutório sobre o tema, que na verdade há uma ala da ciência política que tem a ver com muito ceticismo a constitucionalização pós-Segunda Guerra Mundial. Tem a ver, na verdade, com uma maneira das elites políticas outorgarem a entes não representativos, que são as cortes constitucionais, decisões de matérias muito importantes e que, na verdade, deveriam passar por um escrutínio político. Seguindo linha similar, o polêmico Robert Dahl e Brian Leiker, Dahl, pesquisador da Universidade de Yale, catedrático da Universidade de Yale, foi um grande crítico do modelo norte-americano de judicial review, afirmando que, na verdade, a Corte Suprema dos Estados Unidos não atua de modo jurídico e, na verdade, de modo muitas vezes político, de acordo com os anseios políticos do momento. Leiter, por sua vez, é um texto muito impactante, muito pesado, que o argumento é muito difícil de comprar completamente. Chega a afirmar que, na verdade, no direito constitucional americano não há direito. Há, na verdade, política disfarçada. O que realmente importa é o viés político dos ministros indicados e que, na verdade, é um erro e um desrespeito do sistema judiciário, do sistema político americano, de ignorar isso e tratar como se, na verdade, isso fosse exclusivamente direito, ao invés de política. E isso abre algumas discussões interessantes, né? Se a gente considerar o tanto de ataques e críticas que as cortes supremas, que o Poder Judiciário vem recebendo atualmente, principalmente em países como o Brasil, acho que o Brasil é o país mais impactante quanto a isso, surge a questão: será que nós conseguiríamos atingir alternativas mais legítimas do ponto de vista democrático e perante a população, alternativas a esse modelo de jurisdição constitucional? O pesquisador Jeremiah Waldron, o professor Jeremiah Waldron, tem uma posição muito, na minha visão, idealista quanto a uma substituição da jurisdição constitucional por, na verdade, um debate no poder legislativo sobre, por exemplo, direitos individuais, que são tradicionalmente matéria constitucional. Isso também abre muitas críticas, por exemplo, se de uma maneira eficaz de nós colocarmos os direitos individuais nas repúblicas modernas, seria realmente eficiente nós colocarmos as maiorias esse debate. É um debate muito interessante e quem sabe o próprio futuro, as próximas instituições digam qual vai ser a resposta, se o modelo vai prevalecer ou ele vai mudar, né? Um outro ponto de vista muito interessante é a crise que enfrenta, na minha visão, a democracia liberal no mundo. É, do ponto de vista de burocratização e de uma representação ineficaz do sistema político por parte da população, por parte do sistema político. Isso nos leva, ainda que muito preliminarmente, às teorias elitistas da democracia, ainda do começo do século XX, por Michels, Mosca, Pareto. Claro, com as muitas críticas que podemos fazer essas teorias elitistas da democracia, mas parece que a democracia liberal moderna, mesmo com suas pretensões de impessoalidade, de uma representação a partir de
de representantes eleitos do povo, parece que falhou um pouco. O povo, em grande parte dos países, não se sente representado. Nós vemos nos Estados Unidos e no Brasil isso é muito flagrante. No Brasil, o establishment, que virou mantra político de uma ala radical da direita brasileira. Nos Estados Unidos, a mesma coisa com Donald Trump, com o Deep State, essa frase que engloba tudo e não diz nada, que é o Deep State, né? E esses líderes políticos, conclamando essa representação, são eleitos e causam muitos danos à democracia moderna, à democracia liberal moderna. Isso suscita algumas questões, né? Será que esses líderes são uma resposta quase que natural, por mais que perniciosa, da formação de elites políticas, da burocratização e da falha das democracias liberais de atingir os objetivos políticos democráticos que elas tanto afirmaram que iriam cumprir? São questões que trazem algumas discussões interessantes sobre isso. Um autor mais moderno e indo mais para o campo da filosofia política americana, um autor que, por mais que seja muito associado à direita norte-americana, a direita antiliberal norte-americana, é Patrick Denning. Denning escreveu um livro muito impactante no debate político americano em 2018, Why Liberalism Failed, um livro muito interessante, em que ele, na verdade, afirma que o liberalismo é pautado, o liberalismo moderno, como nós entendemos hoje, é pautado em duas grandes premissas. Primeiro, de um lado, o voluntarismo liberal, a ideia de uma espécie de antropologia individualista que para muitos, como por exemplo Michel Weill, para muitos vem desde os tempos dos autores dos naturalistas, como Samuel Pufendorf, Thomas Hobbes, né? Associado a esse voluntarismo liberal viria o que o Dini chama de uma guerra contra a natureza, grande parte das vezes associada, talvez de uma maneira um pouco simplista, a Francis Bacon. E Dini acha que, na verdade, isso é uma crise da modernidade liberal. O liberalismo falhou na visão dele porque atingiu seus objetivos e ele tende a ser substituído por o que ele chama de uma ordem pós-liberal, uma post-liberal order. Dini começou nos últimos anos a esboçar o que ele entenderia como essa post-liberal order. São ideias que recebem muitas críticas dos setores, tanto à esquerda quanto à direita nos Estados Unidos. Muitos afirmam que ele, na verdade, é só um reacionário disfarçado. Se é isso ou não, eu não sei, foge do mérito da minha investigação aqui. O ponto é que ele oferece críticas muito interessantes ao liberalismo em seu texto, em seu livro, Why Liberalism Failed, um livro fácil, de fácil acesso, fácil leitura, um livro muito interessante, e que promove algumas reflexões. Será que todas essas crises que, por um lado, o judiciário enfrenta e por outro, as instituições enfrentam, na verdade, não são crises da própria democracia liberal? Fica a questão. Outro autor muito impactante, também muito polêmico no debate político norte-americano é Adrian Vermeule, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, constitucionalista de Harvard, que propôs, juntamente com Dini, o que ele chama de um constitucionalismo do bem comum. Será esse constitucionalismo do bem comum novas perspectivas jurídicas para o futuro pós-liberal? Vermeule afirma abertamente que as suas teorias bebem da fonte de um direito natural clássico, tomista, ainda de São Tomás de Aquino, né? De que, na verdade, o constitucionalismo não tem o objetivo, na verdade, de proteger a liberdade, como nós associamos tradicionalmente ao Ocidente, e, na verdade, ele teria o puro objetivo de direcionar a sociedade para o bem comum ou bem supremo. Essa é uma ideia que recebeu muitas críticas no cenário jurídico mundial. Um autor brasileiro que criticou essa teoria é o professor Lênin Streck, da Unicinos, que na verdade fala que Dini está praticamente mascarando suas intenções a partir do seu constitucionalismo do bem comum, porque ele entende que, na verdade, quem vai definir o bem comum são juristas associados a Dini na Suprema Corte. Especialmente agora no novo governo Trump, né? Trump possivelmente vai indicar novos ministros para a Corte Suprema e eles vão definir o que é o good para Vermoyle, né? E para a direita americana. Então é uma teoria que recebeu muitas críticas recentemente. Mas elas abrem leques, na minha visão, por mais que elas tenham muitas críticas válidas, eu acho que elas abrem perspectivas do ponto de vista de, será que o constitucionalismo liberal, como nós entendemos no Ocidente há 300, 400 anos, uma filosofia política que remonta a autores tão díspares como Thomas Hobbes, ou John Stuart Mill, será que esse liberalismo chegou ao fim? Esse constitucionalismo chegou ao fim? O que vai surgir nele? Vai ser uma ordem pós-liberal, aos moldes de Dean e Vermoyle, muito orientada a uma tradição católica, alguns inclusive admitem que é uma tradição claramente integralista e fascistoide. Vai ser isso? Vai ser uma ordem coletivista de esquerda, potencialmente, representada como a China, por exemplo? Que vai ser? Não sabemos. O ponto é que as instituições modernas enfrentam crises do ponto de vista judiciário, o judiciário enfrenta críticas muito pesadas, por vezes críticas necessárias, por mais que muitas vezes as críticas se extrapolem e vão para casos de violência, por exemplo, como nós tivemos nos Estados Unidos no January 6, no Brasil no 8 de janeiro, né? E por outro lado, a democracia liberal parece sob ameaça. É ameaçada nos Estados Unidos, foi ameaçada no Brasil, é ameaçada na Hungria, na Rússia, na Espanha e em Portugal há partidos muito fortes que representam isso, o Vox e o Chega. Na Alemanha nós temos o Alternative für Deutschland, que também é um partido muito radical.
e que são grandes críticos da democracia liberal como nós entendemos atualmente. Então, meu intuito nesse texto foi justamente, nesse breve vídeo, aliás, foi justamente trazer algumas reflexões que nós tivemos a partir deste semestre, no Núcleo de Direito, Democracia e Desenvolvimento. Alguns textos que nós lemos, eu coloquei aqui, peguei as inspirações deles, alguns textos foram eu que adicionei. O meu intuito não era de extinguir ao máximo, extrair ao máximo os textos desses autores, eram trazer reflexões muito pontuais, uma atrás da outra, tentar mencionar vários autores, trazer algumas chaves de leitura futuras para a situação que nós vivemos. Então é isso, espero que tenha sido satisfatório, espero que tenha sido um vídeo bom. Muito obrigado, bom final de ano, eventualmente quem assistir esse vídeo, e é isso, muito obrigado.